na terra de Uz, cujo nome era Jó. Sim, meu Deus. E este era homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E a seus filhos fazia banquetes em casa de cada um no seu dia, e convidavam as suas 3 irmãs a comer e a beber com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecarem meus filhos e blasfemar de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus, debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa? E tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenderá a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu no dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam, viu na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro de Jó a Jó e lhe disse: os bois lavravam, a jumenta passeia junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e tomaram aos moços, feriram a fio da espada, e eu somente escapei para trazer a nova. Então estes ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e o consumiu. E só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando ao caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e tomaram, e aos moços feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo, bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Possa se sentar nessa noite, em nome de Jesus. Parei para meditar nessa palavra. E vamos meditar nessa noite sobre a vida desse homem. A palavra do Senhor começa nos falando quem é Jó. Que Jó era um homem que estava na terra de Uz, que era um homem sincero, reto e temente a Deus, desviava-se do mal. Jó era um homem que ele era zeloso pela palavra. Jó era um homem que ele era zeloso pelo Deus que ele servia. Aonde a gente vai ver as qualidades que Jó tinha? Jó era um homem sincero,
Jó era um homem reto, um homem temente a Deus, e ele se desviava do mal. E a gente para ver que Jó, quando ele estava bem, Jó, ele tinha seus 7 filhos, suas 3 filhas, e a gente vê que Jó era um homem bem sucedido na vida. Jó era um homem que ele, do Oriente naquela época, Jó era um homem mais rico, Jó era um homem que tinha tudo aos seus pés, Jó era um homem que ele tinha tudo que ele necessitava, e o melhor de tudo, Jó ele tinha um Deus que ele obedecia, e Jó tinha um Deus que ele era temente a ele. Mas Jó ele nunca, eu parando para ver Jó ele nunca cessou de orar, Jó ele nunca cessou de ter uma intimidade com Deus, Jó nunca teve um momento assim de dizer assim, estou tudo bem. Eu estou tudo bem, não precisa eu buscar, não precisa eu orar. Jó era tão preocupado que ele preocupava até com a vida espiritual dos seus filhos. Jó ele tinha até a preocupação da vida espiritual dos seus filhos. Glória a Deus. Aonde eu e você temos que ter essa preocupação da vida espiritual dos nossos filhos. Ali a palavra do Senhor vai dizer que os filhos de Jó, eles se reuniam. Um dia na casa de um dia na casa do outro, como se diz, era 10, era festa atrás de festa. Então, mas quando ele estava se reunindo para se alegrar, Jó estava se prostrando aos pés do Senhor e sacrificando pelo pecado dos seus filhos. Olha, se meus filhos vêm a pecar contra Deus no seu coração, Jó já estava sacrificando, pedindo perdão a Deus pelo pecado dos seus filhos. Mas a gente vê, meu amado, nessa noite, que Jó, ele fazendo tudo isso, o adversário, ele não achando algo de que acusar Jó, o adversário da vida de Jó, da minha e da sua vida, ele quer nos destruir de qualquer maneira. Eu quero falar para você nessa noite, não abaixe a guarda, não pare de procurar, não pare de orar. Quando você vê que está bem, continue orando. Quando você vê que está tudo bem, que não há uma tempestade, eu falo para você, vigia e continua orando. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor vai nos mostrar nessa noite que Jó, ele estava tudo bem, mas o bem de Jó era orando, mas o bem de Jó era sacrificando na presença do Senhor. Muitas vezes a gente vê e para andar na palavra de Deus. A gente vai ver um homem, segundo o coração de Deus, que chegou um momento que ele estava bem. Verdade, papai. Chegou um momento que tudo para ele estava bem aos olhos dele, porque o bem ele tinha que estar bem espiritual. Quem é esse pastor? A gente vai ver a história de Davi. Davi ele tinha que estar numa guerra. Davi ele tinha que estar na frente da batalha, mas nesse dia Davi preferiu descansar, deitar e mandar alguém ir guerrear por ele. Mas o que eu quero dizer? O momento que Davi abaixou a guarda, o inimigo entrou e causou na vida de Davi. E a gente vai ver um homem segundo o coração de Deus, mas a gente vai ver um homem que tinha qualidade, que Deus falou as qualidades de Jó. Glória a Deus, aleluia. As qualidades, o próprio Deus falou, olha, há um homem na terra de Uz, um homem sincero, reto, um homem temente a Deus, e esse homem ele se desvia do mal. Ele tem se desviado, ele se desvia do mal. Glória a Deus, aleluia. Mas no versículo 3, 6, você lê, olha como é a palavra, o que é que vai dizer? E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram à presença, apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O interessante é que o diálogo que Satanás teve com Deus. Olha, pergunta o que Deus fala para Satanás no versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Olha a pergunta de Deus, de onde você vem? Satanás ele veio do lugar. Satanás ele veio do lugar acusar Jó. Ele veio, olha o que Deus pergunta, de onde vens? Olha a resposta de Satanás, de rodear a terra e passear por ela. De onde vem Satanás? De passear pela terra e rodear por ela. Mas o Senhor pergunta para Satanás, no versículo 8, diz o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? De onde vem Satanás? Satanás fala para Deus, eu venho de passear e rodear a terra.
Aí ele pergunta: você tem visto o meu servo Jó? Você tem visto o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, devia-se do mal. Satanás podia ter medo, mas Satanás não teve medo. Satanás não fala. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Ousadia do adversário. O Senhor está dando as qualidades de Jó. O Senhor está falando quem é Jó. Homem temente, homem sincero, homem reto e desvia do mal. Olha a pergunta de Satanás: mas será que é isso mesmo? Será que ele teme o Senhor debalde? Será que ele teme de verdade? Glória a Deus, aleluia. E nessa noite eu quero, tira Jó e bota você na história. Qual as qualidades que Deus tem de você nessa noite? Aleluia. Qual as qualidades que Deus tem do pastor Marcelo nessa noite? Eu tenho sido uma pessoa sincera na presença do Senhor? Eu tenho sido uma pessoa reta na presença do Senhor? Eu tenho sido temente ao Senhor? Eu tenho me desviado do mal na presença do Senhor? O que o Senhor está dizendo de mim nessa noite? Aqui ele está falando da pessoa de Jó. Quem é você na presença do Senhor? Ou você está se desviando do mal, está batendo de testa com ele para ver se você é crente o suficiente? É melhor desviar, irmão. Se desvia daquilo que pode te afastar de Deus. Não tenta o Senhor. E a palavra continua: de onde você vem, Satanás? De rodear a terra. Você tem visto o meu servo Jó? Então Satanás, ele está de olho no meu passo e no seu passo. Satanás, ele tem te reparado. Satanás, ele tem visto o seu passo. Satanás tem visto os seus dias. Mas deixa eu te falar, não cochila não. Porque Satanás, ele não cansa, ele não para, ele não desiste. Se for para derrubar, Satanás espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Sabe quem tem pressa? É eu e você. Satanás, ele não se apressa. Ele está esperando com calma. A serpente não chega dando bote. O leão selvagem, quando ele vai atacar, você assiste, você não vai ver o leão, ele atacando e já chega e dando bote. Ele espera o momento certo, a hora de verdade, atacar. meu Deus, aleluia, grande Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a palavra vai dizer que Satanás, ele anda ao de redor, procurando a quem ele possa tragar. Glória a Deus. Então Satanás, ele estava vendo os passos de Jó. Glória a Deus, aleluia. Satanás, ele estava vendo os passos de Jó, mas ele não teve pecado, ele não teve algo para apontar Jó, ele não achou uma brecha, mas Jó não tem brecha, mas mexe naquilo que ele tem. Satanás é invejoso, ele tem inveja do seu casamento que vai bem, ele tem inveja da sua casa, ele tem inveja do seu carro, ele tem inveja do seu filho, ele tem inveja. Satanás, ele é invejoso. Senhor, ele não tem brecha, ele tem vigiado, ele tem andado nos caminhos, mas mexe em tal lugar para ver se verdadeiramente ele teme, ele anda nos seus caminhos. Mas ele se enganou. Ele se enganou porque ele pensou que se Jó perdesse tudo, ia blasfemar de Deus. Mas deixa eu te falar nessa noite, Jó entendeu a palavra: buscar primeiro o reino de Deus, que tudo será acrescentado. E então o coração de Jó não estava naquilo que ele tinha, estava naquele que deu e naquele que perseverava. E Jó estava com o seu coração naquele que o deu. Jó não colocou o coração naquilo que ele tinha, o coração estava naquele que deu. Tudo que você tem não pode estar acima daquele que te deu. O que você tem é apenas detalhe que Deus acrescentou na sua vida, mas aquele que te deu é aquele que você tem que pôr o coração. É aquele. Seu coração tem que estar em Cristo. A sua casa boa, seu carro bom, seu casamento bom, foi Ele que deu. Então não bote o seu coração no que você tem, bote o seu coração naquele que te deu. Porque Jó, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu Deus que ele tinha na vida dele. Jó perdeu tudo, mas o tudo que Jó teve
Não foi o que Satanás tirou, foi aquilo que ele não pode tirar: a fé no Criador, a fé no Cristo, o Redentor, o Salvador da humanidade. Grande Deus de poder, aleluia. E a palavra, ela continuou. A palavra vai dizer que Jó começou a perder tudo. Sim, meu Deus. E uma notícia atrás da outra, chegava um e chegava outro. Mas Jó, ele não se desesperou. Jó, ele não abriu mão do Deus que ele servia. Glória a Deus. Jó, ele não foi chorar para Deus. Por que fez isso? Porque ninguém serve. O servo não vai reclamar para o seu Senhor o que o seu Senhor vai fazer ou deixar de fazer. Quem toma a decisão não é o servo, é o seu Senhor. Então Jó, ele não foi, a palavra dizer que Jó, ele não murmurou, Jó, ele não reclamou, mas ele continuou sendo o que ele era lá no princípio. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você nessa noite. Glória a Deus. No versículo 11, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Glória a Deus. Então Satanás falou: mexe no que Jó tem, mexe naquilo que o Senhor deu para ele, mexe nos filhos, mexe em tudo que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar da tua face. Deus falou: vai, Satanás, vai, toca em tudo, toca em tudo. Eita glória. Porque se você tocar em tudo, Deus, ele sabia quem era Jó. Verdade. Porque Deus permitiu em Jó e não permitiu em Pedro. Eita Que a palavra do Senhor vai dizer: Pedro, Satanás pediu para ti se andar como trigo, mas eu roguei a ti, Pedro. Eu roguei por ti. Aleluia. Porque Deus, ele conhecia. Ele sabia que Pedro podia morrer nas garras de Satanás. Mas ele sabia que Jó podia suportar aquilo que Satanás ia mexer. Mas Deus falou: olha, Satanás, você mexe na fazenda, você mexe no gado, você mexe nos filhos, mas deixa eu dizer, a vida de Jó você não pode tirar. A vida de Jó você não pode tirar, porque quem dá a vida de Jó foi eu. Na vida de Jó você não pode tirar. Glória a Deus, aleluia. Então eu falo para você nessa noite: se Satanás tem tocado, está machucando, mas na sua vida ele não pode ceifar. Na minha vida ele não pode ceifar, a não ser que Deus fala: toque. Mas caso ao contrário, ele não pode. Eita glória. Caso ao contrário, ele não pode. Santo, santo és o Senhor. E a palavra do Senhor continua falando. E no versículo 12 diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estende a tua mão. Somente contra a vida de Jó não estende a tua mão. Aleluia, Jesus. Deixa eu falar para você nessa noite: quem era fiel a Deus não eram os filhos de Jó. Quem era fiel a Deus não era a mulher de Jó. Quem era fiel a Deus era Jó. Jó, ele tem compromisso com quem Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Glória a Deus. É com quem tem compromisso com ele. Aleluia. E a palavra vai dizer que Jó, que ali Satanás se retirou, e ele foi atacar Jó de todos os lados. Ele foi ferir Jó através do filho, através de tudo que ele tinha. Mas nessa noite eu quero falar para ti no versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou os seus mantos, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Glória a Deus. Irmão, para pensar a profundidade dessa palavra. Aquele Jó que adorava na hora da felicidade, na hora da dor, Jó ainda fez pior. Jó rapou a cabeça, rasgou as suas vestes e foi adorar. Adorar na hora da bonança é bom. Adorar com a barriga cheia é bom.
Mas Jó soube adorar a Deus com a barriga cheia, mas Jó também soube adorar a Deus na hora da perca. Jó soube adorar a Deus com a conta bancária cheia, mas Jó também soube adorar a Deus quando não tinha nada. Glória a Deus. Jó soube adorar a Deus também na hora da dor. Jó soube adorar a Deus na hora que ele perdeu tudo. Mas pastor, é difícil, não foi fácil para Jó. Não foi fácil para Jó perder tudo e mesmo assim adorar. Graças a Deus. Mas no versículo 21 Jó dá a resposta e disse: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Bendito seja o nome do Senhor. O que Jó disse? Glória a Deus. Eu nasci nu, não tinha nada. Eu nasci nu, eu não tinha nada, mas quando eu nasci, Deus me deu tudo. E agora eu posso descer a sepultura sem nada. Aleluia, Jesus. Glória. Mas bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente passamos por um momento, a primeira coisa que queremos é desistir do Senhor. Muitas vezes nós passamos um momento difícil, a primeira coisa que a gente perde é a vontade de orar, é a vontade de meditar na palavra, é a vontade, a gente quer retroceder. Mas a gente vê que em momento nenhum Jó retrocedeu. Pelo contrário, a palavra diz que Jó rasgou essas vestes, ele foi adorar, ele se prostrou aos pés. Mas por que muitas vezes a gente queremos retroceder? Deixa eu falar para ti. Jó só venceu porque ele continuou na posição que ele estava de adorador. Jó ele se venceu porque ele continuou a sua posição, a posição de adorador. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia novamente em Jó 2. Em Jó 2, Satanás ele continua. Deixa eu falar para ti, Satanás ele não vai desistir porque você chora. Satanás não vai desistir porque você sente dor. Satanás ele é sagaz. Quanto mais você sofre, mais ele quer te ver no sofrimento. Depois dele tirar tudo em Jó 2, a gente vai ver que aquilo que não ficou para Jó, Satanás usou para apontar Jó. Porque depois que tudo saiu de Jó, todo o bem material, os filhos, Satanás ele não desistiu. Satanás ele usou aquilo que ficou para continuar machucando e tocando na ferida de Jó. Talvez você nessa noite, você já perdeu algo. Talvez nessa noite você já passou por situações. E você fala assim, a luta não vai acabar? Ei, Satanás agora vai usar pessoas para te ferir. Satanás vai usar pessoas para te machucar. Porque Satanás, ele usa várias estratégias. Às vezes ele tira, às vezes ele fere, mas ele continua usando pessoas. Verdade. E deixa eu falar antes da leitura. Ele vai usar quem está perto de você, não é quem está longe. Porque a porrada maior é que está perto. Porque se eu estiver longe não pega. Mas a porrada de pertinho dói. É de quem nós menos espera que dói mais. Então vamos ver quem foi acusar Jó. Capítulo 2. E vindo outra vez, outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se, porém, perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus, desvia-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Havendo tu incitado contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Aleluia. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Aleluia. E disse o Senhor a Satanás,
eis ele está na tua mão, poupe, porém, sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa o seu Deus e morra. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Amém, Jesus. Aqui a gente vê mais uma vez, Satanás, ele não ficou contente com tudo que aconteceu na vida de Jó. Jó já estava sofrendo. Jó já tinha perdido 10 filhos. Você que é mãe ou com seu pai, qual que é a dor de perder um filho? Graças a Deus eu não senti ainda e nem quero sentir. Mas pensa você perder 10 filhos de uma vez só. Glória a Deus, aleluia. Chega a hora, Jó, Pedro morreu. Misericórdia, ele vai chorar. Mateus morreu, Tomé morreu, Ciclano morreu. E todos morreu. Imagina você como mãe, imagine eu, nós como pais. O que Jó passou? Mas Satanás, ele não ficou contente. Satanás vai falar agora. O interessante é que Deus fala para ele: e quem ainda retém a sua sinceridade. Deus fala: Satanás, você fez tudo com Jó, mas Jó continua sincero na minha presença. Satanás, você fez tudo com Jó, mas Jó continua na minha presença aquilo que ele é quando você tocou. Mas Satanás fala para Deus: olha, agora deixa eu falar pele por pele e osso por osso, se Jó não vai blasfemar da tua face. Nós sabemos que naquele tempo a doença mais humilhante para o homem era a lepra, que ele era separado, ele era desprezado. Quando o homem ficava leproso, ele era separado da sociedade. Aquele Jó que tinha tudo aos seus pés, aquele Jó que tinha tudo ao seu serviço, que ele mandava e desmandava, Jó agora estava no meio de um lugar onde ele era desprezado, onde aquele homem já não tinha mais ninguém por ele, onde aquele homem já estava desprezado pelos todos que estavam ali, porque a gente sabe que o leproso era separado naquela época. Onde Jó, que ele tinha empregado lá quando Satanás começou, agora ele não tinha empregado nem para coçar e tratar das suas feridas. Ele mesmo estava se passando caco de telha, ele mesmo estava passando por isso. Mas ali a palavra do Senhor nos fala, meu amado, que quando Jó estava prostrado, ele estava com aquela enfermidade, ainda apareceu a sua esposa para apontar, ainda aquela que estava do lado dele ainda falou para ele: amaldiçoa o seu Deus e morra. Então não é fácil andar com Cristo Jesus. É renúncia, é lutar todo dia. Para você está difícil, meu amado. Para Jó não foi fácil. Glória, glória, glória a Deus. Mas Jó perdeu tudo. Jó foi abandonado por todos. Mas aquele que sustenta Jó nunca saiu de perto de Jó. Aquele que falou as qualidades de Jó nunca abandonou a pessoa, nunca abandonou Jó. Sabe por quê? Porque Deus, ele não dá uma prova. Deus não permite você passar algo que você não vai suportar. Deus não permite você entrar numa situação que você não vai suportar. Como foi falado nessa noite, tem prova que é você que entra, tem prova que é você que entra e você tem que sair dela. Mas tem algo que acontece na sua vida, que é da vida, meu amado. Se você está passando algo, eu falo para você: persevera na presença do Senhor. Persevera. Porque o que mais podia atingir Jó é aquela que estava no lado dele, como foi falado aqui nessa noite. Aquela que podia estender a mão, falou: agora amaldiçoa o seu Deus e morra. Então a gente para ver a gravidade. Já tinha perdido o filho, já tinha perdido tudo, agora estava com leproso, agora estava com enfermidade, já não tinha mais nada.
Ainda chegam e falam assim: amaldiçoa o seu Deus e morra. Grande Deus. Todo Mas Jó, ele continuou. Glória a Deus. Como a louca você fala isso. Como a louca. E a palavra do Senhor vai dizer que depois da mulher vem 3 amigos de Jó. Vem mais 3 amigos. Vem mais 3 amigos. A palavra do Senhor diz que vem mais 3 amigos. No versículo 11 diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha. Então eles ouviram o mal de Jó, 3 amigos. Ei, se você tem amigo dessa qualidade, afasta deles, porque não é seu amigo. Tem amigo que é pior do que inimigo, porque tem amigo que está perto, ele vai te ferir. grande Deus. E esses 3 amigos, depois que a mulher apontou, vem mais 3 amigos de Jó. Apontar Jó, ferir Jó, mexer na ferida de Jó. Mas Jó, meu amado, a palavra do Senhor lá em Jó 42 vai dizer, a palavra vai dizer que tudo bem sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado sobre a minha vida. Ai, Deus, vai amar. Como um homem desse vai abrir a boca e dizer: como isso? É a certeza do Cristo que servimos. Eu sei que nenhum dos seus planos será frustrado sobre a minha vida. Como não vai ser frustrado, Deus? Oi, Deus, como não vai ser frustrado? Já não fez uma pergunta dessa, mas talvez você fale: mas como não vai ser frustrado? Já perdi o que eu mais amava, 10 filhos. Eu tinha tudo, mas hoje eu não tenho nada. Glória a Deus. Como vai ser? Como vai ser que Jó, como homem de Deus, aquele homem que começou orando pelos filhos, aquele homem que rasgou suas vestes quando perdeu tudo, é o mesmo que termina orando pelos aqueles que veio acusar. Grande Deus de poder. Esse é o mesmo que orou pelos seus amigos, e o cativeiro de Jó mudou, e Jó conquistou tudo mais daquilo que ele tinha, e Deus acrescentou tudo mais na vida de Jó. Mas eu falo para você nessa noite: é perseverança na presença do Senhor. Persevera na presença do Senhor, porque Deus, ele vai fazer maior do que aquilo que ficou lá atrás. Deus vai fazer maior do que aquilo que foi lá atrás. Ei, meu amado, Deus não perde para Satanás. Deus não perde, Deus não perde, Deus não perde. Eu falo para você nessa noite: a escolha de ser fiel na presença do Senhor era de Jó. A escolha de prosseguir era de Jó. Mesmo com dor, mesmo com choro, mesmo com lamento, Jó termina orando pelos seus amigos e falando: nenhum dos seus planos pode ser frustrado sobre a minha vida. Sabe quem pode frustrar o que Deus prometeu para você? Santo, Olha para o lado. compaixão, aleluia. Não, irmão, não é para o lado, é para você mesmo. Aleluia. Quem pode frustrar os planos de Deus na sua vida? Não olha para o lado, não. É você mesmo. Porque se Jó fosse olhar para o lado, ele ia morrer na hora que a mulher falou. Se Jó fosse olhar para o lado, ele ia parar a hora que os amigos foram acusar. Mas Jó continua olhando para o Redentor, porque ele vive e reina para sempre. Que nessa noite Jesus te abençoe. E essa é a palavra. Não desista, em nome de Jesus.